Então, na aula passada, a gente começou a ver a parte de ajuste de imagem, né? Começamos a trabalhar com layers de ajuste, tá? Camadas de ajuste. As camadas, elas ficam localizadas aqui, na aba Layers, tá? Se não estiver sendo visualizado essa aba, o atalho para ela é bem simples, ou então você pode vir aqui também no menu Window, Layers, ou F7, que ele vai habilitar os layers. Então, ó, F7, F7. Layers, gente, são camadas. Na realidade, quando você abre a primeira vez a imagem, e ainda não fez nada nessa imagem, e essa imagem é uma foto só, se não for uma foto do tipo RAW, for uma foto de qualquer outro formato que o Photoshop abre, sem precisar de importador, vai abrir desse jeito aqui, ó. O layer vai ser a própria imagem, vai estar escrito background, nós vamos ter aqui um cadeado, significa que esse layer está bloqueado. Então, certas ações não vão ser possíveis de fazer porque está travado, tá? A gente viu também na aula passada que eu posso duplicar esse layer, tá? Vimos como recortar, mas hoje a gente vai focar em ajuste, ok? Mas para começar o ajuste, para não ter que mexer no background, nós vamos duplicar essa imagem com Ctrl J. E aqui, ó, vamos dar 2 cliques no nome do layer. E vamos colocar aí ajustes. Beleza. Bom, uma vez que eu já tenho esse layer, ajustes, que é onde eu vou fazer as minhas ações, eu vou marcar ele. Ele tem que ficar selecionado, tá? Deixa eu deixar ele selecionado aqui, marcado de azul. E aí a gente pode começar a fazer os ajustes. Ajuste no Photoshop, para resumir um pouco, claro que existem muito mais ciência no que eu vou falar, mas só para simplificar um pouco a questão de ajuste de imagem, pegando aqui um dos ajustes mais importantes do Photoshop, que são os níveis, né? Então a gente tem ele aqui na janelinha de ajustes e tem também em Image Adjustments Levels. O Levels ele vai fazer o quê? Só para a gente entender, porque ele explica melhor essa situação de ajustar a cor de uma imagem, ajustar a imagem propriamente dita. Então, quando eu clico aqui em Levels, a gente vai entender um pouco melhor isso aqui. O que é o Levels? Bom, a imagem digital, quando você joga ela para o computador, você tirou lá com sua foto, fez um scanner, essa imagem ela vai ser reproduzida para você em forma de luz, né? Por quê? A maioria dos monitores, né, são feitos com LED ou com luz atrás ou com cristal líquido que é ativado por eletricidade. De qualquer forma, é criado através da luz. E uma característica básica em RGB, que é o que a gente vai trabalhar, que são os pixels coloridos, é você ter mais ou menos luz no seu monitor, naquele ponto, para que fique mais claro ou mais escuro. Tá? Então, existem várias escalas de cor para se trabalhar com imagem digital. A que a gente está utilizando é a RGB. Resumindo, assim, bem rapidamente, o que é o RGB e como que você trabalha o ajuste dela, a gente vai trabalhar preto, cinza e branco na imagem, em cada um dos canais. Ou seja, quando eu pego o canal, aqui ó, menu Channels, aba Channels aqui, do lado de Layers, e abro, eu vou ter os canais separados aqui, ó, Blue, Green, Red e o RGB propriamente dito, que são as 3 cores combinadas. Se eu desabilitar qualquer um desses, deixa eu cancelar aqui, se eu desabilitar qualquer um desses, ó, selecionar o Blue, ou selecionar só o Green, ou selecionar só o Red, a gente vai ver que onde essas cores têm mais intensidade na imagem, eles ficarão mais claros em cada um dos canais. Tá? Então, quando você mistura a intensidade dessas 3 cores, que aqui é representado por uma escala de cinza, que na realidade é só um valor de cor, você vai ter o colorido. À medida que você tira uma das cores, você vai vendo a intensidade dessa cor que você acabou de tirar no resto da imagem, como que ela completa a imagem. Tá? Então, olha, eu tirei o vermelho,
E a gente sabe que nessa imagem eu tenho o vermelho aqui, aqui e aqui, bem intenso. Então, quando eu tiro o canal vermelho aqui, ó, e deixo só o green e o blue, você vai notar que as partes que teriam vermelho, elas vão ficar o quê? Escuras. Tá? Então, elas somem. Do mesmo jeito que se eu pegar aqui e tirar só o green, você vai ter a soma do vermelho com o azul, mas o verde todo foi embora. Você não tem mais a cor verde nessa imagem. Tá? Então, a imagem ela é formada por esses três componentes de valor, ou seja, o valor de vermelho, de azul mais intenso nessa área, misturado com o valor de verde um pouco menos intenso nessa, misturado com o valor de vermelho nessa aqui, a gente vai ter a cor que está aqui, no caso o branco. Se você olhar bem de perto o olho dele, que é branco, se você for em qualquer um dos canais, ele vai continuar branco, olha lá. Branco, branco e branco. Por quê? O branco é a mistura das três cores, no valor máximo. Tá? Então, resumindo, ajuste de imagem dentro do computador é você trabalhar os níveis de luz e sombra de cada canal de cor. Quando você faz isso em cada um dos canais, você escurece, deixa em meio termo, ou seja, cinza, ou aumenta a intensidade de luz naquela cor específica, naquele ponto da imagem. Por isso que aqui, ó, no Levels, a gente vai ter preto, cinza e branco. E nesse caso aqui, mais estritamente ainda, preto e branco, ou seja, luz e sombra. Quando você pega o zero, que seria a ausência de luz, e começa a colocar para cá, o que vai acontecer com a minha imagem? Ela vai começar a ficar mais clara. Isso porque eu estou fazendo no canal Red. Tá vendo? Por que eu estou fazendo no canal Red? Porque eu selecionei no canal aqui. Agora, se eu clicar no RGB, vou lá em Adjustments, Levels, vou fazer no RGB, olha lá o que acontece. A minha imagem vai ficando mais clara. Até ficar completamente branca. Porque aí o que eu fiz? Não tem mais diferenciação entre luz e sombra na imagem. Como eu não tenho essa diferenciação entre luz e sombra em cada um dos canais, porque eu estou usando o RGB, não tem como fazer a variação de cor e a imagem fica toda branca. Tá? Só que a gente não vai fazer esse tipo de ajuste radical. A não ser que você queira só ter um pouco de ganho de luz ou aumentar um pouco a intensidade de sombra. Agora, nesse caso aqui, ó, você tem os três pontos. E esse gráfico bizarro, esquisito, gente, é o que a gente chama de histograma, que é justamente como que a cor está distribuída na imagem em cada uma das partes de sombra, meio tom e luz. Tá certo? Então, essa imagem, a maioria das cores delas estão distribuídas nessa faixa aqui, ó. E você pode deixar ela mais clara, diminuindo a faixa de branco, né? No caso, aumentando o branco para dentro das outras cores, ou também diminuindo o preto, que aí você aumenta o contraste. Tá? Então, quando eu jogo o meio termo para a sombra, eu estou aumentando a área de luz. Ó. O espaço de luz aqui está maior. Se eu faço o contrário, eu estou aumentando o meu espaço de quê? De sombra. A minha imagem fica mais escura. Tá? E você também pode diminuir todos os três espaços, ou seja, diminuir mesmo a questão entre o tanto de cor que a imagem tem, no extremo da luz, no extremo da sombra. E aí o que acontece? A imagem que a gente chama vai ficar mais saturada. Tá? Então, Levels, você tem esses três sliders aqui, para mexer na sombra, na luz e o intervalo entre os dois. Por exemplo, em vez de fazer nos três canais ao mesmo tempo, que eu faço um geral de luz e sombra, ou seja, eu aumento luz e sombra nos três canais, fica geral. Então, eu vou mexer mesmo no preto e no branco. Então, a gente vê a diferença só de mais claro e mais escuro. Agora, se eu pegar o canal independente, por exemplo, eu vim aqui em canal e pegar, por exemplo, só o canal vermelho, só a faixa vermelha de cor da imagem, você vai ver que o histograma muda. Ó. Em vez de ser as três cores combinadas, isso aqui representa só o vermelho na imagem. E quando eu mexer nele,
eu vou mexer só na faixa da cor vermelha. Então, eu vou trabalhar só os tons vermelhos. E a mistura dele, é claro, com as outras cores. Dessa forma, fica independente. Do mesmo jeito que se eu pegar aqui o verde, ó, eu quero deixar o verde mais claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, olha só, a faixa em que a luz é incidida no verde. Tá? Se eu quero aumentar um pouco mais o contraste, eu vou jogar um pouco mais de preto. E aí, ó, a imagem mudou completamente. Tá? Mesma coisa para o azul também. Eu quero deixar o azul menos, mais vivo aqui. Ó. Eu vou aumentar a faixa de luz no azul e aumentar um pouco o contraste. Quando eu aumento o branco no azul, como a gente viu, ó, quanto mais branco você tem num canal, mais intensidade daquela cor você vai ter. Então, se eu aumento a faixa de branco, ó, dentro do canal azul, mais azul vai aparecer. Se eu aumento a faixa de preto, menos azul vai aparecer. Tá? Porque é o valor da imagem que importa no canal. Olha lá. Só para a gente ver, ó. Ok? Agora e antes. Então, a gente conseguiu fazer as diferenças em cada canal e no geral também. Tá certo? Só lembrando aqui, ó. Vou voltar aqui a minha imagem, lá em Levels, de novo, para a gente entender melhor. Quando eu faço o RGB, eu aumento luz e sombra na imagem. Quando eu coloco em um canal específico, só para a gente entender de novo, vou cancelar aqui. O canal, quanto mais branco a gente tem em um canal específico, significa mais valor dessa cor específica eu tenho. Tá? Então, se eu aumento a luz nesse canal específico, que eu estou aumentando a intensidade de vermelho, no caso red. Se eu aumento mais branco nesse canal green, mais verde eu vou colocar. Então, quando eu vou lá no Levels e venho aqui, ó, em red e aumento mais o branco na imagem, ou seja, coloco mais luz na imagem, que é diminuir o espaço da sombra e aumentar o espaço que eu tenho de luz, mais vermelho vai aparecer porque eu estou fazendo o canal red. Tá? Então, estou aumentando o valor de branco. Tá certo? Nesse canal específico. Agora, tem uma maneira de você fazer a imagem ficar balanceada. Que é você pegar os pontos mais escuros da imagem, mais claros e os meios tons. E o Photoshop ele vai criar um histograma baseado nos 3 pontos principais de cor. Tá? Que é sombra, luz e meio tom. Como é que eu faço isso? A gente vem aqui, ó, nesses 3 conta-gotas. Eu pego o ponto mais escuro, que seria o black point, o gray point e o white point. Ou seja, eu vou pegar preto, cinza e branco. Então, se eu pegar essa imagem aqui e falar para o ajuste que o meu ponto preto, eu quero que ele tome como base para fazer todo o ajuste de preto na imagem, é esse aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Cliquei. Então, ele vai basear todo o ajuste de imagem e jogou para esse ponto da imagem onde começa aquele ponto de preto que eu peguei. Se eu pegar aqui o white point e falar aqui, ó, o balanço de branco na minha imagem vai ser a referência, esse ponto aqui. E o de cinza, eu vou pegar um meio termo nesse verde aqui. Tá? Então, o que ele fez? Ele já ajustou minha imagem para esses 3 pontos que eu coloquei. Se eu pegar o cinza aqui, por exemplo, ó, a imagem já fica mais balanceada, justamente porque o bico do papagaio tem mais cinza do que o resto do corpo. Então, quando eu peguei o verde, ele tentou ajustar tudo pelo verde. Mas, na realidade, eu tenho que pegar o quê? O cinza. Tá? E aí, é claro, ele colocou, ó, cada um dos pontos no seu determinado ponto da imagem. E mesmo assim, eu ainda posso ajustar depois de eu ter falado para o Photoshop onde que é meu ponto mais escuro, mais claro e o meio termo. Tá certo? É uma outra maneira de você pegar a imagem e fazer um balanço de cores mais automático. Ok? Claro que isso vai depender muito da sua necessidade. Tá certo? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, aquela hora eu tinha feito no red, vou fazer no RGB agora. Preto,
branco e cinza. Ok, então o histograma ficou desse jeito. Ele distribuiu a cor de outra forma. Lembrando que qualquer outro ajuste que a gente fizer, eu peguei o Levels aqui, porque eu vou mostrar o Levels ali no menu de ajuste também, na barra de ajustes. A gente vai ver a diferença dos dois. Então, se eu peguei meu Levels aqui, fiz o ajuste que eu queria, eu posso salvar esse ajuste para usar em outra imagem, tá? Então, qualquer ajuste que eu faço, eu posso vir aqui nas opções do ajuste, ó, nessa janelinha, e dar Save Preset. Quando eu salvo esse preset de ajuste, o que acontece? Eu posso guardar um arquivo e pode ser usado depois em qualquer máquina que tenha o Photoshop. Tá? Ele vai salvar um arquivo com esse formato aqui, ó, ALV, Adobe Levels. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ajuste 01. Foi o ajuste que eu criei. Vou salvar aqui no meu desktop mesmo, Save. Então, o ajuste é esse aqui. Ele já coloca na lista, inclusive. Ó. Além disso, o Photoshop já traz alguns presets de ajustes aqui. Ó. Alguns que já vem com o Photoshop quando você instala ele. Então, tem o mais escuro, aumentar contraste 2, sombras mais claras, luzes, meios tons mais claros e meios tons mais escuros. Esses aqui são os que já vêm com ele. Mas você pode baixar Levels na internet. Se o cara compartilhou esses arquivos com você, você pode baixar. Tá? Se eu abrir outra imagem aqui, por exemplo, essa, vou pegar já que a gente está falando de pássaro, né? Vou lá no meu Levels. Certo? Vim aqui, ó. Em vez de salvar, eu der Load, eu posso pegar aquele que eu acabei de salvar, ó, ajuste 01, Load, e ele automaticamente vai ajustar a minha arara com aquele ajuste que eu tinha feito antes na outra imagem. Então, quase todos os tipos de ajuste do Photoshop, você pode salvar arquivo. Qual que é a vantagem disso? Você conseguiu fazer um ajuste interessante para um tipo de imagem com iluminação noturna. E você conseguiu chegar no ponto que você fala, isso aqui vai servir para quase toda imagem que eu precisar tratar. Você pode salvar esse ajuste, guardar ele e usar em outras imagens para não ter que ficar fazendo ajuste toda hora. Lembrando que mesmo que você use um ajuste personalizado, você ainda pode alterar ele. Ou seja, eu apliquei, eu ainda posso mexer. Ó, porque cada imagem é diferente da outra. As condições de luz, as condições de câmera, né, que lente que você usou, como que estava a abertura da câmera, o ISO e etc. Tudo isso vai influenciar na imagem. Tá bom? Qual que é a principal diferença, então, professor, entre aplicar o Image Adjustment Levels através do menu e aplicar através dessa aba aqui? A principal diferença é que quando eu aplico o Levels pelo menu, uma vez que eu apliquei o Levels, não tem como eu voltar para mexer nesse ajuste novamente. Essa é a principal diferença, porque esse ajuste, uma vez que eu cliquei em OK no Levels, ele foi aplicado na imagem e não tem como eu voltar atrás. Tá? Então, se eu vim aqui, ó, entendam por voltar atrás, eu não posso voltar no mesmo ponto em que eu parei no Levels antes e alterar. Eu não posso também, quando eu salvar a imagem, voltar no Levels que eu tinha feito antes e alterar. Ele, uma vez aplicado, foi aplicado com aqueles parâmetros, a imagem já está com aqueles parâmetros aplicados. Não tem como eu voltar para esse ponto e mexer dali em diante. Eu tenho que fazer outro Levels do zero. Entendam como isso, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, Levels, alterei lá, ó, meu Levels ficou desse jeito, tá vendo? Meu gráfico. Quando eu clicar em OK, se eu voltar lá no Levels de novo, ele vai zerar meu Levels. Então, não tem como eu voltar daquele ponto que eu parei e mexer só naquele ponto. Essa é uma das diferenças. Tá? A outra é que, uma vez que eu salvei a imagem, eu não tenho nem como... salvei a imagem, fechei e abri de novo, não tem como eu voltar no Levels também. Tá? Acabou, está aplicado, já era. Já pela aba Ajustes aqui, ó, pela janela de ajustes, quando eu aplico o Levels, que é esse segundo botão aqui, ó, ele vai
habilitar para mim o Levels do mesmo jeito, com as mesmas opções, e vai criar para mim aqui um layer que vai aplicar o ajuste nessa camada abaixo dela, que é a camada do papagaio. Eu ainda tenho a opção de máscara, ou seja, eu posso aplicar o Levels aonde eu quero, mesmo depois de ter ajustado. Tá? Então aqui, ó, vou mexer lá no Levels, tal, pá. Vou mexer um pouco aqui no verde, certo? Eu vou deixar o verde aqui bem vivo. Vou tirar um pouco do azul. Pronto. Digamos que eu ajustei desse jeito aqui e para mim está ótimo. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, deixar esse aqui que eu não quero. E eu vou salvar a imagem. Você vai salvar, professor? Você ajustou, isso não foi isso. Não tem problema. Vou salvar. Salvar como, na realidade, eu vou salvar como PSD, que é porque eu quero guardar as informações da imagem, e o PSD é o formato do Photoshop. Então, eu vou salvar como PSD, aqui, ó, Save, OK, vou fechar o Photoshop. Beleza. A imagem está aqui, ó, Black White Conversion, que eu acabei de salvar. 2 cliques. Quando eu abrir a imagem de novo, olha lá, ó, o meu Levels está guardadinho aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir o Levels de onde eu parei, tá? De onde eu parei, eu vou poder, ó, voltar com a imagem para o ponto em que eu tinha aberto ela. Tá? Então, não perdi as minhas informações. Ok? Eu pude voltar no meu arquivo, mexer novamente no Levels para corrigir um eventual erro, tá? Melhorar, ou até por pedido do cliente, ou da pessoa para quem eu estou fazendo trabalho, que falou, não queria tão verde, eu queria menos verde. Né? Então, esse tipo de ajuste, a gente consegue guardar as informações, né? É um método não destrutivo, ou seja, eu apliquei, não foi diretamente na imagem, foi em um layer. Se eu não quiser mais esse ajuste, basta eu deletar esse layer aqui e a imagem volta ao parâmetro original dela. Tá certo? Outra coisa é, tendo a máscara, que é essa aqui, ó, a gente sabe que máscara é para esconder alguma coisa. Se está branca e eu estou, quando eu estou mexendo no meu efeito, ele está aplicando na imagem inteira, então significa que branco não está mascarado, está sendo revelado. Tá? Agora, se eu quero que partes da imagem sejam mascaradas, ou seja, o efeito não seja aplicado nessas áreas, então basta que eu pegue meu pincel, a ferramenta pincel mesmo, simples, e pinte de preto, que ó, vou colocar aqui a opacidade 100, pinte de preto as áreas da imagem. Olha lá, estou pintando de preto, e o efeito nessa parte da imagem não vai mais acontecer. No caso, o ajuste não vai mais acontecer, olha lá. Então, eu quero o fundo do mesmo jeito que estava antes. O cliente fala, o fundo do jeito que estava antes está ótimo. O papagaio que estava meio sem cor. Então, você, por favor, deixe o fundo como estava antes, mas o papagaio você pode mexer nele para ele ficar mais verde. Você vai lá, ó, vai pintar de preto em volta do papagaio. Vou fazer uma pintura porca aqui, tá, gente? Se vocês forem fazer bonitinho, vocês vão pegar lá, selecionar, é claro, como eu já ensinei para vocês, né? E pintar de preto mesmo. Mas notem que, quando eu pinto de preto as áreas que eu não quero o efeito, o Photoshop já elimina o efeito daquela área, porque eu estou trabalhando aqui agora com a máscara. Só para a gente entender, ó, a máscara foi feita em volta do papagaio. Então, eu pintei de preto, porque eu não quero que tenha ajuste, e o papagaio continua branco. Ou seja, quando eu mexer nos meus ajustes agora, quem vai ser afetado é somente o papagaio. Então, tudo que eu colocar acima desse aqui agora, ó, por exemplo, se eu colocar um outro efeito,
vou mexer aqui no Levels. 2 cliques, mexer ali, tal, mexer no vermelho, colocar um pouco mais de vermelho aqui na imagem. Vou mexer no verde. Certo? Aí eu quero aplicar agora um outro efeito, um outro ajuste. Então, vem aqui na minha lista de ajustes, ó. Vou aplicar, por exemplo, o Photo Filter, filtro de fotografia, né? Eu vou aplicando, ó lá, ele vai colocando um tom alaranjado aqui na imagem. Ótimo, já apliquei esse. Agora eu quero aplicar outro. Então, eu vim aqui, ó, Vibrance, que é mexer na saturação de cor e deixar as cores mais vivas ou menos. Então, eu estou fazendo ajuste. Estou que faço ajuste. Certo? Se eu quiser uma máscara específica para cada um, por exemplo, eu quero que o Vibrance funcione só nos olhos, o Photo Filter funcione só no fundo e o Level só no papagaio. Então, eu vou ter que fazer uma máscara para cada um. Agora, se eu quiser a mesma máscara para todos, por exemplo, pintar aqui, ó, uma máscara simples, tá? Pintar aqui só o rosto do papagaio, por exemplo, de preto. Então, por enquanto, eu só fiz a máscara do Levels. Mas eu quero que esse mesmo efeito aqui, ó, seja colocado nessas outras duas máscaras. Para eu não ter que pintar tudo de novo, o que eu faço? Eu seleciono a máscara, Ctrl, Alt, clico e arrasto a máscara para cima da outra. Ele vai perguntar se você quer substituir a máscara existente. Sim. Aí depois eu pego a outra de novo. Ó, Ctrl, Alt, clico e arrasto. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a máscara e substituir a máscara em cima. Então o que eu fiz? Os 3 efeitos, eu não precisei fazer uma máscara para cada. Eu fiz uma máscara para um só e copiei. Agora, se fossem máscaras diferentes, aí sim, o que eu faço? Eu clico no outro. Esse aqui, por exemplo, eu quero que o Photo Filter funcione só no fundo. No papagaio não. Então, eu vou pintar aqui, ó, o papagaio todo de preto. Vou mascarar o papagaio. Ok? Já esse aqui, ó, o Vibrance, eu quero que funcione só no papagaio e não no fundo. Então, eu vou pintar quem? O fundo. Olha lá. Ok? Você poderia fazer isso por meio de seleção? Sim. Você pode, por exemplo, pegar aqui a imagem do papagaio, fazer a seleção, vou aumentar aqui o pincel um pouco, fazer a seleção aqui como a gente já aprendeu, ó. Ok? Aqui. Perder um pouquinho daqui. Faz a seleção lá como vocês aprenderam. E depois, quando você aplicar, veja bem, eu fiz a seleção antes de aplicar o ajuste, correto? A seleção está feita, o ajuste que eu quero ainda não foi aplicado. Quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, Black, White, é um outro ajuste, ele automaticamente já vai criar a máscara a partir da seleção. Então, a seleção é onde eu quero aplicar e o que não está selecionado é onde não vai ser aplicado. Olha lá, ó. Eu apliquei no fundo. Ah, não, mas eu queria o contrário, professor. Tem como mexer agora? Tem. Se a gente sabe que é por cor, é só eu inverter essa cor. Para inverter cor, eu clico na máscara, Ctrl I. E olha lá, eu inverti a máscara. Agora, quem está mascarado é o fundo e o papagaio que está sofrendo o efeito do preto e branco. Tá? Então, você pode fazer quantas máscaras quiser para cada efeito específico. Pode copiar a mesma máscara para cada um dos efeitos. Ok? Ou pode usar uma seleção para que quando você aplique o ajuste, ele já faça a máscara automaticamente. Tá certo?